começar a pregar agora. Abra sua Bíblia em Ezequiel 47. Ezequiel 47. Vem dizer assim, ó. Ezequiel 47. Vamos lá abrir junto comigo? Ezequiel 47. Ezequiel 47. Vamos lá. Eu vou desativar os comentários para mim não perder o foco, tá? No final a gente reza mais. Vamos lá. Ezequiel 47. Ezequiel 47 vem dizer assim, olha. Conduziu-me então até a entrada do templo. Eis que águas jorravam de sob o limiar do edifício, em direção ao oriente, porque a fachada do templo olhava para o oriente. Essa água escorria por baixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Fez-me sair pela porta do norte e contornar o templo do lado de fora até o pórtico exterior oriental. Eu vi. Repete comigo aí da sua casa. Eu vi a água brotar do lado do sul. E aí começa a falar de toda aquela sequência do homem que molha o tornozelo, depois molha os joelhos, depois molha a cintura, depois molha mais em cima e mais em cima, até que no versículo 9 diz assim: em toda parte aonde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver. E haverá lá grande quantidade de peixes, tudo que essa água atingir se tornará são e saudável. E em toda parte onde chegar a torrente haverá vida. Na praia desse mar estarão pescadores, eles estenderão suas redes desde Engadim até Englaim, e haverá aí peixe de toda espécie em abundância, como no grande mar. Deixa eu te falar uma coisa, existe um rio que vai fluir sobre a tua vida hoje. Existe um rio que vai fluir sobre a tua história hoje. Existe um rio de Deus que vai fazer acontecer uma grande reviravolta no teu chamado. Existe um poder de Deus aqui presente nessa live agora, que vai fazer coisas incríveis acontecerem. Existe um rio de água viva que vai fluir do santuário até você. E eu quero que você volte para trás 10 capítulos em Ezequiel 37. Ezequiel 37, a gente acabou de ler Ezequiel 47, que fala do rio que flui. Presta atenção, do rio que está fluindo, do rio que vem do santuário. Aí você vai para Ezequiel 37 agora, que vem dizer assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Ei, nessa noite eu quero pregar para um vale de ossos secos. Deus me falava enquanto eu orava por aquilo que ia acontecer nessa noite, que existia um vale de ossos secos aqui. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ei, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor nessa noite. Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis outra vez. Aleluia. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram, cada osso ao seu osso. Vai acontecer um rebuliço agora na tua casa.
Vai acontecer um rebuliço agora no teu grupo jovem. Vai acontecer um rebuliço agora na tua comunidade. Vai acontecer um rebuliço agora na tua célula. Vai acontecer um rebuliço agora dentro da tua faculdade. Vai acontecer um rebuliço agora dentro dos lugares onde você frequenta. Ei, vai acontecer um rebuliço na academia que você frequenta, no restaurante que você frequenta, na pizzaria que você frequenta, os lugares onde você frequenta, vai acontecer um verdadeiro rebuliço com a tua presença, porque Deus está te chamando à existência para dizer: ei, vai lá e profetiza sobre os ossos secos. Se você não é um osso seco, se você já tem vida e está aqui, você precisa profetizar para que outras pessoas tenham vida. Mas se você é esse ossos secos, se você está aqui, você está frio na tua vida com Jesus, você não tem fluído no teu grupo jovem, no teu grupo de oração, na tua paróquia, você não tem fluído dentro do teu chamado e dentro da tua vocação, essa palavra é para você. Mas se você já está cheio de vida, se você já está vivificado pelo Espírito Santo, você é convidado a causar um rebuliço onde você chegar, na sua casa agora. Você é convidado a levantar os teus braços e dizer: Deus, causa um rebuliço na minha casa. Deus, causa um rebuliço na minha casa. É essa palavra que Ezequiel nos mostra. É essa palavra que a Bíblia nos diz, um grande rebuliço, um grande movimento. Rebuliço quer dizer movimento de Deus, um grande mover de Deus, uma grande chuva de Deus, um grande poder de Deus agora, invadindo casas, invadindo lares, uma grande Shekinah, uma grande glória de Deus, invadindo lugares agora. Ei, tem pessoas agora experimentando um nível maior de intimidade com Deus. Tem pessoas que nem entendem muito sobre o que eu tô falando aqui agora, mas você vai atingir um novo nível de intimidade com Deus agora, no nome de Jesus. Que exista vida sobre a tua vida. Vem, Espírito Santo de Deus, vivifica, traz vida, traz a existência. No versículo 8 diz assim: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Deixa eu te falar uma coisa, mas não havia neles espírito. Eu conheço muitas pessoas que têm um grande ministério dentro da igreja. São pessoas que têm até um porte físico. São pessoas que têm até um movimento poderoso, um movimento influente, um movimento grande. São pessoas que fazem parte de comunidade. São pessoas que até ontem pregavam o evangelho. São pessoas que têm carne. São pessoas que têm pele. Mas olha o que Ezequiel vai falar: mas não havia neles o Espírito. Tem pessoas que têm carne, que têm pele, que têm ministério, que têm um microfone na mão, que têm um público esperando. Mas essas pessoas, elas deixam o Espírito ir embora. E deixa eu te falar uma coisa: você que está aqui, escuta isso. Você pode ter um grande ministério, você pode ter um grande apostolado, você pode ter uma grande voz, você pode ter grandes coisas na sua vida, mas se não existir o Espírito Santo dentro de você, de nada vale. Você é considerado uma pessoa morta. E aí Deus fala para Ezequiel: eles têm corpo, eles têm carne, eles têm nervos, eles têm pele, mas falta alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa nessa hora: falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Gente, eu tô nervosa hoje, porque eu sinto que Deus vai fazer algo muito poderoso aqui nessa noite. Fala comigo: falta alguma coisa. Todos os dias eu acordo e digo: falta alguma coisa. Eu sou muito boa naquilo que eu faço, mas falta alguma coisa. Talvez você tenha dito isso, Tainá: eu prego muito bem, eu canto muito bem, eu tenho estratégias muito boas pro meu grupo de oração, pro meu grupo jovem, pra minha comunidade, mas não tem gerado fruto. Deixa eu te falar uma coisa, jovem que tá aqui, mas não havia neles o Espírito Santo. Falta alguma coisa pro teu grupo decolar, pro teu chamado decolar, pra você ir pras nações, pra você cumprir aquilo que foi profetizado sobre a tua vida um dia. Falta alguma coisa, e essa coisa, essa pessoa se chama Espírito Santo de Deus. No versículo 9 diz assim: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei sobre ele, me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel.
Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Aleluia. Olha só. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fazer subir das suas sepulturas. Tem muita gente que tá falando assim, olha, Tainá, a igreja nunca mais vai voltar ao normal, né? Eu já ouvi pessoas falando heresia dessa. Tainá, a pandemia acabou com a igreja. A pandemia destruiu os grupos, a pandemia destruiu as comunidades. Quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Vai ter muito morto saindo da sepultura. Vai ter muito morto ressuscitando. Vai ter muita gente que a gente jurou, que a gente pensou que nunca mais voltava para a igreja voltando. Vai ter pessoas que a gente nunca imaginou que vai se converter. Tem muita gente achando que o jogo virou pro lado de Satanás. Tem muita gente já se considerando derrotado. Tem muita gente dizendo, foi o fim da evangelização, a gente não vai conseguir retomar mais as missões. Tem pregador desesperado achando que nunca mais vai pregar o evangelho. Tem gente desesperada achando que os grupos vão tudo se acabar, que grupo de oração vai acabar, que comunidade vai se acabar. Deixa eu te falar uma coisa. Vai ter um monte de morto subindo das sepulturas. Vai ter um monte de morto ressuscitando. Como está acontecendo nessa live agora. Pessoas que pensavam em desistir, já tinham desistido do seu apostolado, da sua missão, do seu chamado, e estão retornando à vida agora. No nome de Jesus, você que está aqui, que pensou em desistir, que chutou o balde, vai buscar esse balde de novo, porque esse balde é a tua santidade, esse balde é o caminho direto para a tua salvação. Então vai buscar o balde. Tá, não, mas eu tenho vergonha de buscar o balde. Não tem problema nenhum, seja humilde. Chutou o balde, que é a tua missão, que é o teu chamado, que é Jesus. Pega o balde de novo e começa tudo de novo. Então tem um monte de gente achando que vai tudo acabar, que pessoas vão desistir, que, sabe, a mensagem acabou, que a esperança acabou, que não tem mais jeito, que acabou. Gente, eu confio no Deus que eu sirvo. Eu confio no Deus que eu prego. Eu confio no Deus que tá aqui comigo agora, que tá aí com você agora. Eu sozinha não posso fazer nada, mas aqui tem 1000 pessoas. Se a gente se juntar e querer realizar aquilo que Deus nos chama a realizar, nessa terra ninguém vai segurar a gente. Sabe por que tem um monte de gente morrendo? Porque você não tomou posse do teu chamado. Porque você não tomou posse do profetismo que Deus está entregando nas suas mãos. Como ele deu a Ezequiel naquele dia. Ezequiel vai e profetiza sobre os ossos secos. Os ossos secos, estão mortos, estão sem vida. Então tem que chegar um Ezequiel e tem que dizer, ei, eu cheguei no nome dele. Eu cheguei no nome do Senhor. Tem que ter um Ezequiel para trazer vida para os ossos secos. Porque os ossos secos estão mortos, estão sem vida. E aí, Ezequiel, cadê você? Cadê você? Onde está você? Envia essa live para alguém. Vou começar a pregar agora. Foi só a introdução. Aperta aqui no aviãozinho. Vai. Vamos lá. Deus está querendo trazer vida para a gente. Deus está querendo ressuscitar os nossos sonhos. Deus está querendo ressuscitar planos. Deus está querendo ressuscitar coisas que a gente deixou no meio do caminho, que a gente deixou no meio da crise. Deus está querendo trazer a gente de volta para o nosso chamado. Quando eu olho para trás e vejo quem eu era, e não negativamente falando, mas quem eu era em Cristo, os processos que eu vivi até chegar a quem eu sou hoje, eu queria que você olhasse para sua história agora e que você lembrasse do primeiro dia que você
teve a sua experiência com Jesus. Eu não sei se você vai conseguir lembrar, mas pelo menos você tenta lembrar dos primeiros começos, das primeiras idas à igreja, da primeira vez que você chegou no seu grupo de oração, no seu grupo jovem, na sua comunidade. Eu queria que você lembrasse agora. Eu queria que você trouxesse à memória as primeiras vezes. E você vai lembrando do meio do caminho, vai lembrando de quando você se firmou, de quando você decidiu largar tudo, de quando você falou, não, cara, eu preciso consertar minha vida, eu preciso me arrepender, eu preciso dar uma chance pra Deus. E hoje eu tava lembrando da minha vida, da minha caminhada, e eu já não sou quem eu era. Eu amadureci, eu cresci, eu me fortaleci em Jesus, eu caí, levantei, recomecei, eu chorei, eu fui curada, a crise foi embora, problemas foram resolvidos, milagres chegaram, e é justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Muitas vezes a gente foca tanto nos milagres que estão acontecendo em nossa volta que a gente esquece que o maior milagre somos nós. Sabe, o maior milagre sou eu, o maior milagre é você. O maior milagre não é a doença que foi curada, não é a crise que passou, não é o problema que foi resolvido. O maior milagre é você que passou por tudo isso. O maior milagre é você que muitas vezes se encontrou diante dos leões e os teus inimigos ficaram do lado de fora da jaula falando assim, ele vai morrer hoje. E surpresa, de novo, Jesus estava lá, Deus estava lá, o Espírito Santo estava lá e não deixou os leões te comer. Sabe, o maior milagre não é os leões ter ficado de boca fechada. O maior milagre é você ter saído daquela jaula e você ter se comprometido mais uma vez com Deus. Sabe, o maior milagre não é os mares se abrir. O maior milagre é quando Moisés olha para trás e vê todo aquele exército vindo atrás dele. E aí olha para Deus e fala, se eu morrer hoje, você continua sendo bom. É porque muitas vezes a gente está focando no favor de Deus, mas a gente esquece de quem Deus é. Deus não é uma loja, um supermercado, onde você vai lá só para consumir algo, só para pegar alguns produtos. Deus, ele é alguém que você tem que se relacionar. E eu entendi, há algumas semanas eu venho, sabe, pensando nisso, e eu cheguei a uma conclusão que quando for o meu último dia nessa vida, nessa terra, nessa vida terrestre, eu vou olhar para todos os favores de Deus sobre a minha vida e eu vou entender que o maior favor que Ele me ofereceu foi ter me dado a graça de permanecer. Porque entre a promessa e a realização da promessa, entre a promessa e o milagre, existe um meio. Eu gosto de falar muito sobre isso, né? Você já me viu falando sobre isso aqui. Existe um meio entre a dor e o milagre. Quando eu tava com a minha avó no hospital, eu orava pelo milagre. Quantas vezes você não orou pelo milagre de uma doença física de alguém? Uma vez eu fui orar por um cara que estava paraplégico há 3 anos numa cadeira de roda. E Deus me falou que ele iria ser curado. E eu lembro que eu orei por aquele homem, e aí todo aquele lugar começou a orar por ele, e o cara não levantava da cadeira de roda. E eu comecei a ficar envergonhada. Eu falei, Deus, você não pode me envergonhar aqui. Esse cara tem que ser curado agora. E eu comecei a orar, e eu acreditava na cura dele como no ar que eu tava respirando. Foi uma das experiências mais fantásticas que eu tive na vida. E o povo começou a orar junto comigo, o povo começou a orar, e nada daquele cara levantar da cadeira de roda. Imagina a cena. Tinha mais ou menos umas 1000 pessoas no evento, e aquele cara sentado, já fazia 1 hora que eu ministrava sobre ele, que os intercessores ministravam sobre ele, e ele não levantava, eu comecei a ficar desesperada, e eu falei, Deus, ele precisa levantar. E Deus me perguntou, ele precisa levantar por quê? Ele precisa levantar da onde? E naquela hora, naquela fração de segundos, eu comecei a chorar e eu percebi que eu estava desejando que ele fosse mais curado, para que o meu nome fosse glorificado do que o nome de Deus. E existe um perigo aí, né? Muitas vezes a gente quer que o milagre chegue para que o nosso nome seja glorificado, para que a gente diga, foi eu que rezei, foi eu que fiz, foi eu, né? E naquele momento eu falei, Deus, eu não quero roubar a tua glória, a glória é toda sua. Eu quero me levantar talvez do trono que eu sentei, que é teu. E eu lembro que acabou aquela noite e aquele cara não levantou, e eu fiquei muito mal mesmo. Naquele dia eu tive tantas dores físicas mesmo nas minhas pernas, e eu lembro que eu tava em outra cidade, eu fui pro hotel onde eu tava hospedada, e eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia me mover com as minhas pernas travadas.
E eu liguei para alguns intercessores, amigos meus, para alguns padres, e eu pensei, cara, eu devo ter me contaminado, né? A intercessão, enfim. E eu comecei a chorar de medo, porque as minhas pernas travaram, minhas pernas estavam doendo muito. Mas naquela hora eu falei, eu pago o preço, porque pode ser que aquele homem não tenha se levantado fisicamente, mas eu creio que ele se levantou espiritualmente para a glória de Deus. E uma semana depois, eu já tinha ido embora daquele lugar, daquela cidade. Eu estava em outro estado, fazendo outra missão, e eu recebo um oi no WhatsApp, e eu respondi, perguntei quem era. E era a namorada daquele cara. E ela me mandou uma foto dele na praça, fazendo um exercício para andar. Ele estava com alguns aparelhos na perna, que, né, quem é fisioterapeuta aqui sabe que ajuda o desenvolvimento da sua recuperação para você voltar a andar, dependendo da sua doença. E ela me falou que nesses 3 anos, né, ele teve um acidente, ele nunca tinha aceitado fazer esses exercícios. E eu perguntei para Deus, o que é que o Senhor está querendo me dizer com isso? Ele falou, Tainá, aquele cara, ele estava sendo curado do medo das coisas darem errado, do medo da tentativa dele tentar começar a andar e não dar certo. Ele estava sendo curado do medo. E hoje, atualmente, esse cara voltou a andar, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, né? E eu louvo a Deus pela minha atitude de ousadia e de amor pela vida dele naquela hora. Ele não andou naquela hora, naquela presente hora, mas ele destravou o coração dele para começar a fazer a fisioterapia, para recomeçar, para sonhar com o futuro, para sonhar com dias melhores, sabe? Muitas vezes, Deus, ele não tá querendo curar você de uma doença física apenas. Ele tá querendo curar o teu coração, ele tá querendo curar você, porque o maior milagre não é a tua doença ir embora, não é a tua crise ir embora, não é os teus problemas ser resolvidos, cara. O teu maior milagre é você conhecer Jesus. O maior milagre nesse mundo relativista, nesse mundo onde tudo é mais ou menos, ninguém mais quer levar o evangelho a sério. O maior milagre é que eu e você levante hoje da nossa cadeira espiritual, da nossa cadeira de roda espiritual, da nossa paralisia espiritual e fale, eu vou defender o evangelho, eu quero tocar em Jesus, eu quero ser do Espírito Santo, eu quero ser cheio. Sabe, aquele homem, ele não andou imediatamente naquela hora, mas ele foi conduzido pelo Espírito Santo a fazer aquela fisioterapia, coisa que há 3 anos ele não conseguia dar esse passo. E naquele dia eu entendi, cara, que o maior milagre não é o tumor que vai embora de alguém. O maior milagre não é a conta de milhares que você está devendo que você vai conseguir pagar. O maior milagre é a tua vida ser transformada. Sabe, tem um relato que conta no Evangelho de alguns homens que foram curados por Jesus. E tinha uma certa quantidade de homens e só um voltou para agradecer. Só um voltou para reconhecer que Jesus era Deus. Sabe, tem muita gente interessada em milagres, mas tem pouca gente interessada no Deus de milagre. Eu preguei 4 quartas-feiras com essa, 4 semanas. Hoje completa um mês que eu comecei a série Reviravolta. E quantas pessoas querem uma reviravolta na sua vida, mas não quer que Deus faça parte disso. E é triste ver pessoas sugando de Deus só aquilo que Ele pode oferecer e não aquilo que Ele é. E eu quero te convidar nessa noite a bater no teu peito e falar, o maior milagre sou eu. E depois que eu entendi isso, todas as vezes que eu vou orar por alguma cura na minha casa, na minha vida, eu tenho dito, Deus, me cura primeiro. Cura o meu egoísmo, cura a minha soberba. Nesse ano de 2020, eu queria que minha irmã, cadê ela? Vem cá, Thaisa, por favor. Me ajuda aqui. Manda essa live pra alguém aqui. Vai acontecer algo poderoso aqui agora. Pega um álcool em gel e uma máscara. Vai acontecer algo poderoso aqui agora. Eu lembro que eu tava em janeiro, eu tava na África, fiz uma viagem missionária pra África. O coronavírus não tinha nem chegado direito no Brasil ainda. E eu lembro que no final de janeiro da África eu fui pra Portugal, eu tava na Europa. Pega o pote grande que tá aí na mesa. Da África eu fui pra Portugal, né? Eu fui pra Europa. E pega uma máscara branca.
E, né, da África eu fui pra Portugal. E eu lembro que eu tava lá em Portugal e começou essa onda lá no final de janeiro. Todo mundo de máscara na rua. Eu fiquei muito amedrontada. E no último dia pra mim vir pro Brasil, eu tava lá em Portugal, no dia 29 de janeiro. E eu fui dar uma volta em Lisboa pra conseguir comprar máscara, né? Eu junto com as minhas amigas que estavam comigo. E eu lembro que a gente bateu Lisboa inteiro e não conseguia achar máscara. Não conseguia, tinha vendido tudo. A gente foi em média numas 30 farmácias. E todas elas falavam, não tem máscara, não tem máscara. E eu comecei a ficar desesperada dentro do carro. E eu comecei a pensar assim, eu junto com a minha irmã, com a minha outra amiga, com um outro amigo que tava com a gente. E a gente começou a ficar desesperada e a gente falou, cara, o que tá acontecendo no mundo? Porque era algo muito novo, então a gente não tava entendendo ainda. Só que eu tava desesperada que em nenhum lugar, nenhum supermercado. A gente foi no shopping, foi no supermercado, foi nas farmácias e em nenhum lugar tinha máscara. A galera começou a comprar máscara desesperadamente. E numa última farmácia que a gente foi, a gente encontrou. E tava absurdamente caro. E eu lembro que a gente comprou as máscaras porque a gente tava com muito medo de voltar pro Brasil, retornar pro Brasil. A gente ia fazer várias escalas em outros países e a gente ficou com muito medo de voltar pro Brasil e acontecer alguma coisa durante a viagem. E eu lembro que quando eu cheguei no aeroporto de Lisboa naquele dia, retornando pro Brasil, eu vinha da África, então já tava muito assustada. Eu lembro que eu perguntei pra alguém que tava na fila assim no aeroporto, falei, cara, o que tá acontecendo? E aí a pessoa começou a explicar a gente sobre o coronavírus, que o coronavírus estava chegando e provavelmente futuramente ia fechar os aeroportos e tal. E eu falei, cara, eu preciso ir embora daqui logo. E eu lembro que foi um percurso muito demorado e eu não tirei a máscara um segundo, né, com medo. Isso lá em janeiro de 2020. E quando a gente chegou em Recife, né, eu moro aqui em Pernambuco, quando a gente chegou no aeroporto de Recife, que eu encontrei meus pais, que eu reencontrei os meus pais, eu respirei fundo e eu falei, pronto, tô longe do vírus. Mal sabia eu que esse vírus ia chegar no Brasil, né? Ia chegar no Brasil e eu sempre fiquei muito assustada com isso. Eu fiz minha última missão em Goiânia no dia 10 de março de 2020. Foi a última vez que eu viajei de avião em missão, foi a última vez que eu saí de casa, né, pra uma missão mais longe. E eu lembro que a gente ia pregar 2 retiros naquele final de semana. Eu vou tentar não chorar, tá? Eu lembro que a gente ia pregar 2 retiros naquele final de semana. E um dos retiros foi cancelado por causa do coronavírus. E ali me deu um desespero muito grande, porque eu falei, cara, o que tá acontecendo, cara? Eu nunca vi o encontro da igreja ser cancelado assim. O encontro que tava tudo pronto. E o outro encontro que permaneceu firme, ninguém podia abraçar. Tava cada pessoa a metros de distância. Eu falei, cara, que doideira, o que tá acontecendo? E a gente voltou pra casa e ali, né, foi determinada. Ali, quando eu cheguei em casa no dia 11 de março, todas as missões dos próximos meses começou a ser cancelada. Eu tinha missão fora do país, eu tinha missão no Brasil inteiro. Esse ano de 2020 eu ia viajar muito. E aí as missões começaram a ser canceladas, eu comecei a desesperar, eu falei, cara, e agora? O que é que vai acontecer com nós missionários? Como a gente vai pregar? Como a gente vai anunciar a boa nova? O que vai rolar agora? Só que eu moro no interior e o coronavírus não tinha chegado aqui ainda. A gente assistia a televisão e tava em São Paulo, tava no Rio de Janeiro, tava em Fortaleza. E eu moro no interiorzinho de Pernambuco, não tinha chegado aqui ainda, então eu tava, cara, esse vírus não vai chegar aqui. Só que é aquela coisa, né? Quando começa a virar um conhecido, você já fica chocado, né? E aí algumas pessoas que eu conheço começou a contrair o vírus. Até que o vírus chegou na minha família. E o meu tio, né? Um dos meus tios, Paulo, ele pegou o coronavírus e no final de abril para maio ali. E ele foi parar no hospital e foram 7 dias no hospital. E foram 7 dias desesperadores, que eu pensei que eu não ia ter força pra continuar, sabe, evangelizando pela internet. Foi muito difícil pra gente. E aí meu tio ficou muito frágil depois que ele chegou do hospital. E tá enfrentando uma batalha. Inclusive, se ele estiver aí, eu amo muito ele, torço muito pra que ele se recupere 100%, né? Acredito que ele já tá no caminho.
E aí a gente pensou, né? Passamos, não vai acontecer mais nada. Até que, de surpresa, eu não esperava, a minha mãe contraiu o coronavírus, né? E quando a minha mãe contraiu o coronavírus, eu fechei o olho assim, eu pensei, cara, eu não tenho força pra aguentar isso, né? Porque dentro da minha casa vem todo o medo de ter infectado alguém, de ter infectado os avós, enfim. E quando a minha mãe contraiu o vírus, que ela se isolou no quarto dela, que a gente aqui em casa teve que mudar todo o nosso estilo de vida, né? Se você teve alguém que contraiu o vírus dentro da sua casa, você sabe do que eu tô falando. De usar luva, de deixar o prato na porta do quarto, de ver meu irmão de 10 anos com medo de abraçar minha mãe, sabe? E rolou todo um período difícil aqui. E a gente descobriu bem na semana start, bem na semana que eu resolvi fazer uma semana de lives. E ninguém sabe disso, eu tô contando pela primeira vez abertamente aqui. E eu lembro que quando acabava as lives aqui da semana start, eu chorava. Eu me jogava no chão assim, eu ficava chorando. E eu falava pra Deus, eu não tô encontrando sentido nenhum em mais nada, porque minha mãe tava chorando de dor dentro do quarto. A gente tendo que mudar tudo aqui em casa, né? Tendo que dar todo o suporte, sendo a força pra minha mãe. E toda a ansiedade da gente não ser infectado. Enfim. E eu lembro que quando acabava as lives, eu ficava chorando. E os meus amigos, os meus formadores, meus irmãos de comunidade, a minha família ligava pra mim e falava, Tainá, como é que você tá aguentando fazer as lives? Teve gente que chegou pra mim e falou assim, para de fazer live. O negócio tava tão difícil aqui na minha casa que teve gente que ligou pra mim. Padres, amigos meus, pregadores, amigos meus ligaram pra mim e falaram, para de fazer live, descansa. Teve gente que ligou pra mim, cara, e falou assim, para de fazer isso, você vai morrer, você vai ficar sem juízo. E algo ardia no meu coração. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o mar não se abra, ainda que os leões te devorem, ainda que a fornalha te queime, não pare de anunciar que eu sou bom para sempre. E era isso que eu sentia no meu coração. A minha casa estava desmoronando, tudo estava dando errado. A minha mãe não saía do reagente. A minha mãe passou 40 dias isolada dentro de um quarto. Foram 40 dias, 40 noites. E a gente tava desesperado. E tava tudo dando muito errado. E o povo falando, Tainá, para de fazer live, para de evangelizar na internet, vai descansar. E eu olhava pra Jesus e eu falava, o meu descanso é você. Então, enquanto eu cuido da dor do outro, você cuida da minha. Enquanto eu sou instrumento na vida do outro, você é instrumento na minha vida. E eu não parei. E eu continuei, mesmo em lágrimas. Semana passada, quarta-feira passada, a minha mãe ainda estava em isolamento, cara. Eu não sei como eu fiz aquela live. Eu não sei como eu tive força pra pregar sobre reviravolta, se não estava acontecendo reviravolta nenhuma na minha vida. Eu não sei como eu colocava a cara aqui pra falar que a vida das pessoas ia mudar se a minha vida não tava mudando. Eu não sei como eu profetizava cura se a minha mãe tava dentro de um quarto há mais de 40 dias. Só que eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. E pode ser que 2020 seja lembrado por isso aqui, né? Máscara. Todo mundo de máscara. Pode ser que 2020 seja lembrado por isso aqui. Pode ser que 2020 seja lembrado por isso aqui. Pode ser que daqui a 10 anos a gente esteja lembrando de tudo que aconteceu e a gente fale do período que a gente usou máscara. Do período que a gente andava com álcool em gel e que em todo lugar tinha álcool em gel e que faltou álcool em gel nos mercados e que todo mundo começou a fabricar máscara. O que vai marcar esse ano é isso aqui? O que vai marcar esse ano é essa máscara aqui? O que é que vai marcar o ano de 2020? E eu digo pra você, o que marca esse ano na minha vida não é essa máscara, não é esse álcool em gel, não é o jornal todo dia falando de tudo que aconteceu, de tudo que está acontecendo ainda. O que vai marcar o ano de 2020 na minha vida é que Deus continua sendo fiel.
mesmo em meio ao caos. E quem tá falando isso pra você é alguém que passou por muita doideira nos últimos dias. É alguém que respirou fundo pra não desistir. É alguém que não via nada mudar, mas acreditava que Deus continuava sendo bom. Hoje eu proclamo a vitória de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a vida da minha mãe, sobre a vida do meu tio, sobre a vida dos meus. Eu quero dizer pra você nessa noite, a dor, ela não é a última palavra. A morte, ela não é a última palavra. Tainá, morreram milhões de pessoas. Eu sei. E eu choro por essas pessoas. Eu choro de verdade. Eu não consigo. Tem gente que já esqueceu que tem um monte de gente morrendo. Eu não esqueço não, gente. Eu choro todo dia. Eu tenho sido convidada por Deus para orar por essas pessoas, por essas famílias. Só que Jesus, ele disse que a morte, ela nunca vai ser a última palavra. A morte não vai definir a minha vida nem a tua vida. A morte não pode definir o ano de 2020. O que define o ano de 2020 é a vida. E a vida de Cristo presente na minha vida, na tua vida. Que a gente seja luz, mesmo no meio da dor. Que a gente seja abrigo, mesmo no meio dos desencontros. Que a gente seja abraço, mesmo na falta de amor. Que a gente olhe, agora nesse período de máscara, que a gente exercite cada vez mais o sorriso pelo olhar. Que a gente não desista de um dia poder sair sem isso aqui. E poder não se preocupar mais com isso aqui. Que um dia a nossa vida volte ao normal. Enquanto isso, a gente vai se adaptando ao novo normal. Mas a mensagem de hoje, ela não é nada motivacional. Ela é bíblica. No mundo tereis aflição, mas coragem, porque eu venci o mundo. A mensagem de hoje é sobre o coronavírus passar. É sobre a doença ir embora. É sobre a crise econômica ir embora. É sobre pessoas serem curadas. É sobre mortos ser ressuscitados. E você mesmo assim não mudar de vida. Sabe, a gente vive numa geração muito complicada. A gente tá presenciando um cenário desse, né? Já aconteceu muitas coisas ruins na história, né? Isso não é a primeira vez que acontece algo ruim. Mas eu acho que tem um significado maior porque a nossa geração é realmente a geração da internet. É uma geração, desculpa a palavra de verdade, mas é uma geração muito retardada, né? É uma geração que é cada um por si, né? Cada um pela sua bandeira. E o hater vai por aí, a perseguição na internet vai por aí, você não quer nem saber o que a pessoa tá falando. Quarta-feira passada eu recebi tanto xingamento nesse Instagram porque eu grito. Só porque eu grito. Se você não gosta que eu grito, você não assiste minha live. Se você não gosta que eu grito, você abaixa o volume do teu celular, cara. Mas nada justifica o ódio gratuito que as pessoas estão jogando por aí. Nada justifica. A gente, num cenário desse, a gente passou pelo perrengue que a gente passou. E, cara, eu tô falando abertamente aqui de todo tipo de pessoa que esteja nessa live. Se você é cristão, seja o que for. Era pra gente mudar de vida. Era pra gente mudar. Era pra acontecer uma metanoia. Era pra gente olhar pra dentro e falar o que eu preciso mudar. Mas não. As coisas acontecem na nossa vida e a gente permanece do mesmo jeito. Por isso que a palavra que eu quero declarar nessa noite é: o milagre sou eu. Será que o milagre tem sido você? Será que a dor tem vindo? Será que as crises têm vindo? E você tem se tornado o milagre? Você tem se tornado o grande milagre? Toda essa tribulação passou pela minha vida. Todo esse caos passou pela minha vida nos últimos dias. Mas será que eu me transformei naquilo que Deus deseja que eu seja? Será que eu me comportei como um ouro que é provado no fogo? Será que eu me comportei como ouro que é jogado dentro do fogo? E Deus está falando: ei, eu tô te provando, mas vai passar. Será que o milagre tem sido eu? Será que o milagre tem sido você? Nessa noite eu quero proclamar vida sobre a tua história. Eu quero proclamar vida sobre os teus dias. Eu quero proclamar vida aqueles que estão infectados pelo coronavírus, que estão assistindo essa live, aqueles que estão dentro de um quarto isolado. Eu quero proclamar vida sobre a tua vida agora. Eu sei o quanto é difícil. Eu presenciei a minha mãe passando por isso, o meu tio passando por isso. Eu quero liberar vida sobre você agora. Que a gente possa, nessa noite, pedir a Deus uma grande reviravolta. Em nós, primeiro em mim, primeiro em nós, primeiro em você.
Eu desejo muito que tudo isso passe. Eu desejo muito que tudo volte a ser como era antes. Mas claro que nunca vai voltar a ser como era antes, né? As coisas se moveram e a partir de tudo que acontece, coisas se mudam, é normal. Só que eu e você, a gente decida ser uma pessoa melhor. Independentemente do que tá por vir por aí. Que a gente continue acreditando. A palavra de Deus, ela é imutável. Anota isso aí. A palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus permanece a mesma. Nesses dias de aflição, eu pensei que a palavra de Deus mudou, sabe? Teve dias que eu falei, Deus, não, a tua palavra mudou sobre mim. Só que a palavra de Deus, ela não muda. Eu não sou as circunstâncias, eu não sou a crise, eu não sou a minha doença, eu não sou a minha dor, eu não sou o meu problema, eu sou aquilo que Deus disse que eu sou e é nisso que eu me apoio. Se Deus disse, eu tô com Ele. Se Deus falou, eu tô fechada com Ele. E não interessa o resto, amém? Vamos liberar os comentários aqui. Vamos rezar um pouquinho. Se você sabe de alguém que tá com coronavírus e tá isolado, manda essa live pra essa pessoa. Eu quero rezar agora, finalizar rezando. Quero glorificar a Deus por eu estar contando esse testemunho pra vocês hoje. E dizer que Deus é bom, tá? Deus é muito bom. Vamos rezar juntos? Vamos lá, Senhor Jesus, nessa hora eu te peço. Eu queria fazer um desafio com vocês aqui, pode ser? Vamos lá, coloca o nome de alguém que você sabe que pegou coronavírus ou que está com coronavírus ou que já passou pelo coronavírus. Vamos rezar nessa intenção, tá? Vamos rezar só por essa intenção agora. Se você sabe de alguém que pegou ou de alguém que está com coronavírus, eu queria que você colocasse o nome dessa pessoa aqui nos comentários. E a gente vai orar por todas essas pessoas. E eu quero colocar na intercessão todas as almas que infelizmente faleceram. Todas as pessoas que morreram. Não são só números, né? Eu defendo muito isso. Não são só números, são pessoas. São pessoas que tinham sonhos. São pessoas que tinham planos. São pessoas que deixou filhos, deixou mulher, deixou família, deixou amigos. Então, vai colocando o nome dessas pessoas aí e vamos orar por elas, amém? Senhor Jesus, eu quero orar por essas pessoas agora, por todas as pessoas que foram contagiadas com coronavírus. Quero orar para que essas pessoas sejam alcançadas pela tua glória agora. Quero orar para que essas pessoas sejam, profundamente tocadas por você agora, Jesus. Toca essas pessoas agora, Jesus. Toca essas pessoas agora, Jesus. No teu nome eu oro. Toca essas pessoas, liberta essas pessoas agora, Jesus. Liberta essas pessoas. No teu nome eu oro. Todos esses comentários que estão chegando aí, todas essas pessoas que as pessoas estão colocando aqui nos comentários, toca elas agora, Jesus. Toca no Marcos, no Carlos, na Mariana, no Padre Aladim, todos os padres que contraíram coronavírus, no Idelvan. Toca, Jesus, na Maria. Olha quantas pessoas que vão ser alcançadas pela oração agora. Eu quero repreender toda a sequela que o coronavírus deixou nas pessoas. Eu quero repreender toda a depressão que o coronavírus trouxe para a vida da minha família. Eu quero repreender agora a depressão sobre a vida da minha mãe, a depressão sobre a vida do meu tio. Eu quero repreender a depressão sobre a vida de todos aqueles que herdaram esse sentimento depois do coronavírus. Eu quero orar, Jesus, pelos médicos. Eu quero orar pelo sistema de saúde brasileiro e mundial. Eu quero orar, Jesus, para que o Senhor possa nos direcionar e dizer que a última palavra vem realmente do teu coração. Jesus, não nos deixa desanimar, não nos deixa desistir. Não nos deixa, Jesus, não nos deixa desistir. Que o Senhor possa ser nossa força, que o Senhor possa ser o nosso caminho, que o Senhor possa ser o nosso esconderijo. Que ninguém, Jesus, possa roubar de nós a nossa esperança. Mais perto, mais perto, e o medo quer me parar. Diga isso, vai! Então me tira o medo, aleluia, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Diga isso, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, e o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você,
mas a flechada é você. É tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Jesus. Escuta, é o seguinte, eu vou postar uma publicação poderosa agora no meu feed. Cara, a palavra que eu vou postar no meu feed agora é poderosa. Você vai apertar no aviãozinho, vai compartilhar essa publicação com o máximo de pessoas que você conseguir. Você vai deixar um comentário lá assim: o milagre sou eu, tá bom? O milagre sou eu. Vou postar agora no meu feed. Você vai lá e você vai comentar: o milagre sou eu, proclamando que nós vamos ser os milagres. Nós vamos ser o grande milagre da nossa história. Nós vamos ser o grande milagre da nossa vida, da nossa família, desse mundo. Nós vamos ser milagre para atingir outras pessoas. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A publicação tá lá no meu feed. Vou postar agora. Quando eu sair da live, vou postar. E você vai deixar o seu comentário lá. Não esquece. Conto com vocês. Vamos bater mais de 500 comentários lá. Tá bom? Vamos junto. O maior milagre sou eu. Olhando para trás, eu percebo que é um milagre eu ter chegado até aqui. Às vezes a gente pensa que os maiores milagres estão num problema resolvido, na doença que foi curada, na crise que passou. Só que o maior milagre somos nós que sobrevivemos a isso tudo. Já escutei muita gente dizer: se eu conseguir passar pelo ano de 2020, eu consigo superar qualquer ano que vim. E é verdade, a gente está em um ano tão difícil. Só que vamos passar por isso, é um milagre a gente ter chegado até aqui. E precisamos ser gratos. Você é um milagre. O maior milagre é você. Nunca deixe ninguém subestimar a sua história, porque você é um milagre de ter vencido todos os pensamentos de derrota, de ter derrubado todos os muros como em Jericó que te cercaram, de ter dançado na fornalha quando as pessoas achavam que você ia morrer. O maior milagre é você.